Recentemente eu fiz uma postagem, gravei um vídeo falando sobre a minha trajetória na medicina, por que que eu resolvi ser médico, por que que eu decidi ser médico e o que significava a medicina para mim. E no começo do meu vídeo eu falei justamente que eu, desde pequeno, desde criança, meu pai é médico, e desde criança eu via, eu ouvia trabalhar, eu via atender os pacientes, eu ouvia atender as pessoas, inclusive carentes, na região, quando a gente ia para a fazenda, e ele não tinha hora, não tinha lugar, sempre atendendo, sempre disposto, e aquilo ali foi uma inspiração para mim. E a figura do meu pai, ele inspirou não só a mim, na trajetória, na minha profissão, na minha decisão, e na escolha da minha profissão, mas também, com certeza, influenciou na trajetória de toda uma geração de médicos da nossa família. Sou eu médico, mais dois irmãos médicos, doutor Adalto e doutor Pedro Filho, que todo mundo conhece aqui na nossa região, e temos uma infinidade de primos, tios e agora sobrinhos entrando para praticamente dizendo que vão ser médicos, afilhados, médicos, afilhados meus e primos já na faculdade de medicina e segue essa vida de médico, essa vida de família de médicos. E com certeza isso vem muito aí da inspiração que nós tivemos da figura dessa pessoa espetacular aqui, que é meu pai, o Dr. Pedro Almeida, que foi quem inclusive deu origem ao Hospital São Pedro, aqui em Remanso. Então eu hoje tive a ideia de chamá-lo para também perguntar o que que o levou a essa decisão de ser médico, por que que ele quis ser médico e o que que significa a medicina para ele, a nossa profissão para ele. É uma coisa que eu acho que não só eu, mas todo mundo também tem essa curiosidade de saber, hein, pai, o que significa a medicina para o senhor? A medicina significa um sonho que veio de meu pai. Meu pai já dizia que eu ia ser médico quando eu era criança, né? Então eu trago isso desde minha primeira infância, né? E na realidade foi um grande sonho para mim e também uma grande realidade ser médico, né? Como você disse, Adel, e eu acho que a medicina para mim é um sacerdócio. Nasci para ser médico. Se eu não fosse médico, não sei nem o que é que eu seria. Provavelmente seria um advogado. Mas, em primeiro lugar, a medicina. E estou com meus 40 anos, ou 40 e alguma coisa, de médico. É como se eu estivesse começando hoje. As emoções são as mesmas. Claro, mudou muita coisa. Quando eu comecei, em 1974, ser médico era uma coisa fantástica, o que hoje não é mais, porque a coisa mudou, a civilização mudou, a A informática. profissão não tem mais aquele status, aquele destaque Não tem mais aquele como encanto, posição social. não tem mais aquele encanto como ser médico no tempo que eu comecei na Remanso, que era eu e mais dois colegas, né? Em 74, era eu e mais dois colegas, né? Então, nós éramos os responsáveis, não pela cidade de Remanso, nós éramos responsáveis pela região, pelo município de Remanso, de Campo Alegre, de Marcado, de Centro-Sé, de Casa Nova e alguns municípios do Piauí. Como foi a questão da decisão de trabalhar em Remanso? Por que você resolveu voltar para Remanso depois de formado? Porque eu tinha um encantamento muito grande por Remanso, que era a nossa terra, Remanso, Campo Alegre de Lourdes, né? E tinha toda a minha família aqui. Então, eu achava que eu tinha uma obrigação moral de estar perto da família. E eu fiz isso e não me arrependi. Pelo contrário. E quanto a o que você acha da responsabilidade de manter um hospital em Remanso, de manter o serviço de saúde, de ser responsável por atendimento à saúde de uma população que precisa? Eu me sinto realizado, me sinto feliz. E eu acho que essa responsabilidade hoje já não é mais minha, né? Essa responsabilidade eu passo, hoje é de vocês, né? É sua, é do Pedro Filho, do Adalto, de meus sobrinhos, de meus afilhados, né, que são médicos hoje, né? Então essa responsabilidade já não é mais minha. Mas é um sonho meu que
esse serviço continue progredindo, porque nós estamos vendo que nós estamos progredindo. O avanço que o hospital traz ao sistema de saúde aqui da região, a saúde aqui da população é muito grande, né? Realmente é um progresso que são poucas cidades do porte de Remanso podem contar com um serviço diferenciado. Justamente, isso né? para a gente é um orgulho, né? É. Isso para a gente é um orgulho e isso, graças a nós, estamos vendo sinais de progresso. Nós estamos fazendo um programa de investimento na saúde de Remanso e eu espero que a gente tenha a condição de dar continuidade a esse investimento para melhorar bem mais a nossa qualidade de prestação de serviço na saúde. Esse homem aí é um homem que nos trouxe o exemplo do trabalho, da dedicação, do amor à missão, do amor à nossa profissão e que deixa esse exemplo não só para mim, como para meus irmãos, para meus primos, para meus afilhados e também até para a família dele toda, para os irmãos dele. Eu acho que é um exemplo de cidadão, um exemplo de pessoa para a nossa cidade aqui. E com certeza é um orgulho para a gente poder contar com ele ainda trabalhando ao nosso lado lá no hospital. Hoje, meu pai é quem dirige ainda, é quem dá a palavra final, é quem está ao nosso lado, nos dando apoio, nos dando incentivo, nos incentivando cada vez mais a investir na profissão, a trabalhar em Remanso e por Remanso, aqui por a nossa região aqui do Vale do São Francisco. Eu acho que se não fosse a figura dele, eu não sei se eu teria voltado aqui para a nossa região, não sei se meus irmãos estariam aqui trabalhando hoje com toda a capacitação que eles têm e outros profissionais também aqui do nosso hospital, com certeza talvez não estivessem. Então é um exemplo nosso, é uma honra, uma grande satisfação ainda poder contar com a presença dele lá trabalhando ao nosso lado. Às vezes até a gente fala que ele trabalha muito mais do que a gente, tem mais energia do que dois jovens de 20 anos. Então está aqui a presença dele. Muito obrigado, viu, pai, pelo seu apoio, incentivo e dedicação lá no hospital. Pois é, minha filha, esse agradecimento que tem que fazer sou eu, porque eu sou muito feliz hoje de ter vocês dando continuidade a esse trabalho, que hoje não é mais meu, esse trabalho hoje eu coloco nas mãos de vocês. E tenho certeza que vocês não vão deixar a peteca cair, porque vocês tiveram a oportunidade de estar hoje em cidades boas, com qualidade de vida, acompanhando o desenvolvimento e o crescimento dos filhos de vocês, que são meus netos, para estar aqui prestando esse serviço, dedicando esse serviço à comunidade. E eu acho que o responsável sou eu, porque se não fosse eu, vocês não estavam aqui hoje prestando esse serviço. Então, eu agradeço muito, sou uma pessoa muito feliz e realizada por tudo isso que está acontecendo conosco hoje.